A insurgência socialista no Brasil foi feita por historiadores, sociólogos e grandes intelectuais? Não, foi feito por peão de obra e costureira. E de todos esses peões de obra, quem foi que se destacou? Domingos Passos. No qual você pode me perguntar: quem foi Domingos Passos? Vamos descobrir aqui comigo. Domingos Passos foi filho de ex-escravos, anarquista, carpinteiro, sindicalista, ator de teatro operário, um dos principais pensadores brasileiros socialistas de sua época e uma das lideranças principais durante a greve geral de 1917. Só isso. Ah, e antes que eu me esqueça, eles quase derrubaram o governo, mas isso aqui é só entre a gente, não conta pra ninguém. O trabalhador é chamado a agir diretamente contra seus exploradores. Durante sua época, o contexto histórico do Brasil no início do século XX era de grandes transformações sociais e econômicas. O país passava por um intenso processo de industrialização, que levou ao surgimento de uma classe operária cada vez mais organizada e consciente de seus direitos. Além disso, o governo do presidente Venceslau Braz havia acabado de entrar na Primeira Guerra Mundial, ao lado dos aliados, o que gerou uma crise econômica e inflacionária no país. Com seu governo, começara a Primeira Guerra Mundial. Foi pressionado a também escolher lado. O que faria? Foi durante esse processo de organização do proletariado brasileiro que Domingos Passos se destacou. Filho de ex-escravos libertos e trabalhador da construção civil como carpinteiro, ele se juntou à União Geral dos Operários em Construção Civil, a UGCC, onde teve contato com o anarquismo e o sindicalismo revolucionário. Durante as greves de 1917 a 1919, Domingos Passos ajudou na organização da insurgência dos sindicatos contra o governo federal, à época no Rio de Janeiro. Movimento esse que foi duramente reprimido, em especial na figura do Domingos Passos, que além de ser uma das principais lideranças, teve no racismo o principal elemento que alimentava os castigos que sofreu, o transformando em alvo preferencial da polícia. Algo totalmente inacreditável e inconcebível para a época. Imaginar que um peão preto anarquista socialista fosse alvo preferencial da polícia é algo que hoje é imaginável e inconcebível de passar. Imagina como é que um negócio desse acontecia hoje, já que hoje não acontece mais. O quê? Continua acontecendo? É mesmo? Que coisa, não? Eu acho que o nome disso se chama capitalismo. Mas enfim, vamos lá. Domingos Passos ajudou na criação da União Geral dos Trabalhadores e na Federação Operária do Rio de Janeiro, que contou com a adesão dos sindicatos da construção civil, dos sapateiros, tanoeiros, carpinteiros, navais, gastronômicos, fundidores, ladrilheiros, ferradores, metalúrgicos e operários em pedreiras. Domingos Passos foi um dos seus principais articuladores, sendo eleito para o Comitê Federal da Forge em agosto de 1923. Após a Revolta Paulista de 1924, na qual alguns líderes operários tomaram parte, o Congresso declarou estado de sítio por 60 dias na capital federal e nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, autorizando o presidente Arthur Bernardes a prorrogá-lo e a estendê-lo a outros pontos do território nacional. Domingos Passos e outros anarquistas que se reuniram na noite que eclodiu a revolta em São Paulo foram presos pela polícia carioca e, em seguida, as sedes dos sindicatos e a imprensa operária foram fechadas e dezenas de anarquistas foram encarcerados ou deportados. Depois disso, Domingos Passos foi parar num navio-prisão, onde ficou isolado por 3 meses sem acesso à luz do sol, comendo mal e em ambiente insalubre para a existência de qualquer coisa. Depois disso, ele foi transferido para Clevelândia do Norte, que é uma prisão para dissidentes políticos na fronteira com o Brasil com a Guiana Francesa. E você acha o quê? Que ele depois disparou? Fez nada? Não! Ele continuou, ele começou a ajudar na alfabetização dos prisioneiros e continuou a pregar o anarquismo lá dentro. Depois de meses na prisão, maus tratos e febre, Domingos Passos consegue escapar. Ele vai para o porto de São Jorge, na Guiana. Depois disso, ele consegue voltar para o Brasil. Ele consegue escapar das autoridades e ir para o porto de Belém, no Pará. Lá ele encontra com companheiros anarquistas que os ajudam a voltar a retornar a São Paulo. Domingos Passos, militante respeitado, o mais querido entre todos os operários. Em São Paulo, Domingos Passos continua com seu ativismo, onde ele vai ser preso diversas vezes até que, em uma de suas prisões, ele acaba sendo conduzido em 1928 à delegacia do Cambuci, onde, por 3 meses, ele vai ser torturado, maltratado, até que ele vai ser conduzido por um trem que vai levar à Mata do Sengés, na fronteira com São Paulo, com o Paraná, onde ele é deixado lá para morrer. Você acha que ele morreu?
Achou errado, otário? Domingos Passos conseguiu sobreviver e conseguiu chegar até o povoado de Sengés, onde ele conseguiu ter contato com os companheiros anarquistas que o ajudaram financeiramente. E depois disso, Domingos Passos simplesmente desaparece. A gente não sabe exatamente o que foi que aconteceu com ele. Tudo indica que ele foi seguir com sua vida, mas a gente não tem, eu não conheço ninguém que tenha evidências do que acontece com Domingos Passos depois disso. Provavelmente, quem sabe, espero que tenha seguido com sua vida. O que eu sei é que ele é uma das personalidades brasileiras que foi muito pouco estudada. A sua trajetória faz parte da história de lutas do proletariado brasileiro. E isso é algo que não pode ser ignorado pela história desse país chamado Brasil. Gente, muito obrigado por entender isso aqui. Putz, é um tempo, é um gasto, não é fácil de ser feito, tá? Então, poxa, quem puder aí se inscrever, dar o like, compartilhar, toda ajuda nesse momento é muito bem-vinda. Aqui é o Acraton, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.